Nessa edição do programa Você Tem Direito, nós vamos falar sobre as principais mudanças no novo Código de Processo Civil. E antes da gente bater esse papo, eu quero fazer um agradecimento aqui ao Ministério Público do Estado do Acre. Quero também fazer um agradecimento aos amigos, aos familiares também, aquelas pessoas que têm ido lá no canal do YouTube, também no canal do Facebook, têm assistido os vídeos, têm curtido os vídeos. Eu quero agradecer a essas pessoas. Também aos apoios, né, do programa Você Tem Direito, a empresa Star Motos, a Associação dos Procuradores do Estado do Acre, a APEAC, e o Cicobi Acre. Senhoras e senhores, nós estamos aqui com o Dr. Igor Klein, advogado na área do direito civil e também na área do direito penal, e também professor de direito. E também é membro da ESA, Escola Superior da Advocacia. Doutor Igor, seja bem-vindo ao nosso programa Você Tem Direito. Obrigado. Nós vamos, nessa edição, falar sobre as principais mudanças do novo CPC. Professor, doutor, mas teve muitas mudanças e deu para perceber que o lado bem positivo, aí, principalmente para quem vai operar com esse novo CPC. Eu quero começar sobre como que fica a questão dos novos mecanismos para conciliação nesse novo CPC. Bem, bom dia. No início, quando começávamos a estudar e a observar esse novo CPC, falava-se muito em algumas alterações do novo Código de Processo Civil. Contudo, com um estudo mais aprofundado, após a observância de algumas doutrinas, principalmente daqueles que compunham a comissão para a organização do novo CPC, verificamos que não foram algumas mudanças pontuais, mas efetivamente um novo Código de Processo Civil. E esse novo Código de Processo Civil, ele levou em consideração principalmente a autocomposição, que é a possibilidade de conciliação ou métodos alternativos para se chegar a uma solução das lides apresentadas. O novo Código de Processo Civil, ele já inova no seu início, apresenta normas fundamentais, normas estas que, obviamente, o levam a outro caminho, e também traz a possibilidade de uma conciliação e mediação logo após a apresentação da petição inicial. Ressalto que essa mediação é algo amplamente ventilado, contudo, o novo Código de Processo Civil, ele pauta justamente pela identificação da necessidade de aplicação de uma medida de conciliação ou de uma medida de mediação, sendo que essa mediação pode levar à realização de várias audiências. Ok. Doutor, em relação à simplificação, em relação à defesa do réu, como que fica também no novo Código? Bom, dentre as normas fundamentais, nós temos uma que leva em consideração a primazia do julgamento de mérito. Essa primazia do julgamento de mérito praticamente simplifica a defesa como um todo. É quase como se deixássemos a norma processual em segundo plano e o direito material em primeiro plano. Significa que o julgador, o juiz, antes de extinguir um processo por observância de falta de algum pressuposto, ele primeiro tem que intimar as partes para que estas venham a suprir essa falha processual. Então, nós praticamente colocamos em primeiro lugar o direito daquele que busca o Poder Judiciário, e não apenas a norma instrumental como primeiro plano. Então, isso simplifica em muito a defesa do direito da parte. Atualmente, no Código de Processo Civil, em vários momentos observamos que por algum descuido do advogado, por alguma falha processual, o processo vem a ser extinto. E quem fica no prejuízo é o jurisdicionado, basicamente. Essa nova lei, ela observa, em primeiro lugar, o direito do jurisdicionado. Então, antes que esse processo seja extinto, o juiz ele é obrigado a chamar a parte, por meio do seu advogado, para que supra essa falha processual e não o extinga, de forma a, obviamente, causar prejuízo maior ao jurisdicionado, que é aquele quem busca o Poder Judiciário. Doutor, uma mudança também bem considerável, que é em relação aos prazos. Como que ficou agora em relação aos prazos, agora contagem de prazo? Bom, primeiro isso nos causa certa estranheza, porque ao longo do tempo nos habituamos com a
variedade quanto aos prazos. Nós temos agora um prazo mais simplificado. No geral, ele acaba sendo de 15 dias, né? Própria contestação, interposição de recursos e, em alguns casos, prazo de 5 dias. A contagem desses prazos, ela também sofreu uma variação. Significa que os prazos agora só são contados em dias úteis. Então, os feriados e os fins de semana não são mais contados. Então, essa é a principal alteração em relação ao prazo e à contagem do prazo. O que seria, professor, essa ordem de julgamento dos processos que o Código fala? Outra inovação, né? Em sala de aula eu costumo até brincar falando que a impressão que temos é que o novo Código de Processo Civil foi feito por advogados, porque o que nós vemos é que tem uma alteração principalmente para imputar ao juiz obrigações e mais deveres. Dentre estes está, obviamente, a necessidade de que o juiz observe uma ordem cronológica para poder julgar esses processos. Então, corriqueiramente, observamos que processos mais simples acabam tendo suas sentenças proferidas em um tempo mais curto. Com esse novo regramento, os juízes necessariamente terão que observar a ordem cronológica. Significa que os processos mais antigos devem ser sentenciados para que então os mais recentes sejam também sentenciados. Ele não tem mais aquela liberdade absoluta para poder escolher qual processo sentenciar, mas sim aqueles que estão obviamente prontos para sentenciar, mas sempre os antigos terão preferência em relação aos mais novos. Ele inclusive vai ter que criar uma lista. Esta lista é pública, e os jurisdicionados, advogados e todos os demais integrantes do processo saberão a ordem de julgamento destes processos. Doutor, em relação aos recursos, o que mudou em relação aos recursos? Bom, nós temos uma simplificação no que diz respeito aos recursos. O que se discute muito, inclusive foi comentado por ministros do STF, é justamente a questão da admissibilidade. Então, nos recursos nós temos os requisitos de admissibilidade. Geralmente esses requisitos de admissibilidade são analisados pelo juiz, que profere a sentença. Então, ficava a seu cargo a observância, por exemplo, do pagamento da taxa judiciária, se a parte que está recorrendo é a parte legítima, dentre outros. E em vários momentos esses recursos sequer iriam à instância superior, porque faltavam algum desses requisitos de admissibilidade. Com o novo Código de Processo Civil, esse encargo passa ao revisor, no caso a instância superior. Então, quando um juiz de primeira instância proferir uma sentença e obviamente que a parte não estiver conformada, ao recorrer, nós vamos mandar esse recurso, obviamente, para o juiz e ele não mais vai verificar os requisitos de admissibilidade. Ele já vai mandar esse recurso para a instância superior para que então lá se verifique se estão presentes ou não os requisitos de admissibilidade. E o mais interessante é que se porventura faltar um desses requisitos, ele não mais vai poder deixar de julgar esse recurso automaticamente. Ele é obrigado a intimar a parte para que ela tenha a oportunidade de preencher esse requisito. Então, mais uma vez, eu ressalto que coloca-se em primeiro lugar o direito material, o direito de mérito, e não o instrumento, que é o próprio direito processual. Vejo isso como um avanço muito grande do nosso direito como um todo. Doutor, certamente há muitas mudanças no código, e o tempo para a gente falar aqui não dá para falar tudo, mas perguntar aqui para o senhor quando que o novo código vai entrar em vigor? Bom, a previsão para que entre em vigor é a partir de abril, março, abril do ano que vem. Nós temos aí alguma expectativa, porque as instâncias superiores já até deram início a um movimento para que esse código tenha sua entrada em vigor retardada. Dentre os motivos, é justamente para que os tribunais superiores criem um aparato para julgar todos esses recursos que antes ficavam na primeira instância e agora automaticamente já vão para a segunda instância. Então, a nossa expectativa é para abril mesmo do ano que vem. Senhoras e senhores, é o Dr. Igor Klein,
Doutor, faça suas considerações finais aí ao nosso programa Você Tem Direito. Bom, eu vejo, né, com bons olhos o novo Código de Processo Civil, mas também vejo com certa preocupação, pois são muitas as alterações e é importante que todos os integrantes do Judiciário, advogados, membros do Ministério Público, tenham, obviamente, uma capacitação para trabalhar com esse novo Código de Processo Civil. É um código inovador, é um código que possibilita aos advogados, né, e a todos os integrantes do Judiciário uma celeridade, é uma possibilidade muito grande para os que estiverem preparados. Então, aquele advogado, aquele juiz, né, que já estiver amplamente capacitado, certamente vai conseguir fazer com que o processo tramite de uma forma muito célere. E isso é, óbvio, muito bom para a sociedade como um todo. É uma resposta para a sociedade do Poder Judiciário. Muito obrigado, doutor. É o programa Você Tem Direito. Deus abençoe a todos.